Evangelho de Mateus, capítulo 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Não pressumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batismo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: Sou eu quem preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: Deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. A reflexão que eu faço hoje é sobre essa parte que João fala que ele não é digno nem de levar as sandálias de Jesus. E eu começo a pensar como que um homem, como foi João, que se absteve de tantas coisas, que se humilhou no deserto, ele podia estar comendo e vivendo do melhor, mas ele escolheu estar no deserto, onde não tinha tantos recursos para viver o propósito de Cristo. E esse mesmo ser humano que escolheu viver o propósito de Deus estava dizendo que ele não era digno. Se ele não era digno, imagina nós, que muitas vezes vivemos a nossa vida da forma que nós queremos e não da forma que o Senhor planejou para nós. E eu entendo com isso que quanto mais dentro do propósito, quanto mais aprofundado em Cristo, quanto mais buscamos um relacionamento com Ele, mais pequenos nós nos sentimos, mais nós nos diminuímos para que Ele cresça. Então, quando nós nos sentimos suficientes demais, completos demais, bons demais, é um sinal muito grande de que nós estamos afastados do propósito e da vontade da presença de Deus. E nós precisamos retornar, estar perto dele, para que nós voltemos para o lugar que nós precisamos estar, que é diminuindo para que ele cresça. Hoje, o mundo nos impulsiona a sermos grandes, a sermos cada vez maiores, ao contrário daquilo que a palavra nos diz, aquele que é o último vai ser o primeiro. Então a gente quer sempre ser o primeiro, a gente quer sempre ser o maior, mas a palavra do Senhor, ela é o contrário. Ela fala que nós precisamos ser os menores, que nós precisamos nos humilhar, precisamos nos diminuir para que o Senhor cresça. Então, mediante a isso, a reflexão que eu faço é voltar os olhos para Cristo, para a palavra dele, e entender que nós somos pequenos. E viver uma vida que mostre o quão pequeno nós somos e que o Senhor que é o grande em nós, não somos nós, é o Senhor em nós, Ele que é grande. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, querido e santo, eu te agradeço, Pai, por este momento da Tua palavra, este momento que o Senhor deixou a Tua palavra tão linda, tão simples. E quantas vezes nós nos perdemos nesse mundo, nas coisas desse mundo, vivendo de acordo com as frases desse mundo, mas a Tua palavra, ela sempre nos traz para o verdadeiro sentido da vida. E nós te agradecemos pela Tua palavra, que é tão viva, que é tão eficaz. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. E por mais que nós saiamos em algum momento do trilho, o Senhor nos endireita, o Senhor nos pega pela mão e nos retorna para esse lugar de simplicidade, para esse lugar de humildade.
Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já tem feito, por toda a presença que o Senhor já tem trago em nossas vidas. Nós que estamos nesse propósito já vemos o agir do Senhor, nós já vemos algo diferente acontecendo, uma atmosfera diferente acontecendo, e nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém.